Olá, é muito bom estar aqui com vocês de novo, falando sobre terapia vibracional, sobre frequência, sobre mudança. Autoconsciência, autorreflexão são os ingredientes fundamentais para que você possa efetuar mudança em sua vida. Mudar não é fácil, né? Aliás, não é nem fácil mudar de casa, mudar de emprego, quanto mais mudar alguma coisa internamente. Todas as vezes que a gente fala de mudança, e eu tenho sempre batido nessa tecla, quem me acompanha percebe isso, a mudança é sempre uma transformação de algo que já está automatizado em mim, algo que já existe em mim, para algo novo. O novo normalmente assusta, normalmente deixa a gente mais apreensivo, porque é desconhecido. Será que eu vou dar conta? Será que não? Será que vai dar certo? Será que não? Então, quando eu tô nesse padrão, eu gero insegurança, gero medo, desconforto. E aí, o que acontece? Não acontece, né? Normalmente não acontece. Ou, se eu distrair, o que volta? O piloto automático, aquela forma de eu agir, que eu sempre agi, é muito mais fácil. A gente está falando, pode falar de respiração, a gente pode falar, quando você aprende, quando a gente é alfabetizado e aprende lá atrás a escrever uma palavra errada, essa palavra acompanha a gente o resto da vida, a não ser que você tenha consciência, que você perceba que você escreveu errado aquela palavra, e cada vez de escrever aquela palavra, você, tenho que prestar atenção aqui, senão eu vou escrever errado. Distraiu aquele piloto automático, aquelas sinapses do seu cérebro que já fizeram um caminho daquela forma de escrever, ela vai aparecer. Quando você vai mudar isso, você tem que ter consciência. Você tem que olhar a palavra e escrever diferente. E com esse treino, com essa maneira de fazer diferente o tempo todo, você vai se mantendo consciente o tempo todo. É possível isso? Eu posso garantir para vocês que não. Muitas coisas do nosso dia a dia, das decisões que a gente toma, das ações que a gente executa, 90% são tudo piloto automático. A gente repete, a gente faz tantas vezes as mesmas coisas que é natural você fazer sem prestar atenção. Por isso que eu repito que mudança não é fácil. Mudança é uma tomada de consciência, além de uma autorreflexão e de um treino de ação, de execução. Eu preciso fazer diferente. Se eu não fizer diferente, eu não consigo internalizar esta outra forma ou esta nova forma de pensar, essa nova maneira de me relacionar com o outro. Eu tô falando isso porque eu quero te convidar para o workshop agora em julho, no dia 21/7, uma sexta-feira, vai ser o dia todo, e no dia 29/7, um sábado, o dia todo. O que acontece, né? Como é que nós vamos fazer? O tema desse encontro vai ser lidando com conflitos, onde nós vamos trabalhar bastante autorreflexão, uma tomada de consciência intrapsíquica. Então, como eu me sinto, como eu lido com as coisas, né? O que eu posso fazer em relação a mim para melhorar o meu sentimento, para melhorar a minha relação com o outro, a minha relação com o meu meio ambiente, né? Com o meu trabalho, com a minha família, com as pessoas que estão ao meu redor o dia todo. Quando eu estou pensando nisso, eu estou pensando em escuta ativa, treino, né? Eu escuto realmente o que as pessoas falam, ou eu distorço, ou eu apago, ou eu deleto. Como é que é a minha escuta? Autorreflexão, quando eu escuto ou vejo alguma coisa, como que eu ajo, como que eu interajo com isso? Além disso, a minha comunicação é assertiva? Eu consigo falar de uma forma que o outro me ouve? Quando eu tenho um problema com alguém, esse problema chega realmente numa solução ou não? Quando eu estou falando isso, eu estou falando de uma comunicação assertiva, eu estou falando de uma possibilidade de você lidar com conflitos de um outro jeito, mais eficiente, mais coerente, mais respeitador, né? Eu me respeito e respeito o outro. Pessoal, eu vou convidar os ouvintes hoje, quem quiser ligar para fazer pergunta, para saber um pouco mais desse trabalho,
Eu vou falar, além do workshop, um pouco do meu trabalho que eu faço no consultório, que são sessões individuais. Telefones da rádio, 3171-0221, 3262-4490. Eu sou coaching. Esse trabalho de workshop, ele está muito relacionado ao processo de mudança, e coaching é o melhor caminho para a mudança, porque faz com que a gente reflita muito mais sobre as nossas ações e as nossas atitudes, ajudando com que a gente atinja os nossos objetivos, as nossas metas. Então, lidar com conflito, e conflito você vai ter sempre, pode ser o conflito do tipo, eu não consigo dizer não, que a pessoa invadiu o meu espaço. O conflito pode ser alguém me fechou no trânsito e desceu e queria brigar comigo. Conflito a gente vive o dia a dia, né? E lidar com ele de uma maneira assertiva é o caminho para que a gente consiga atingir os nossos objetivos de uma maneira mais coerente, mais equilibrada, mais respeitosa para as duas partes, para mim e para o outro, ou para o ambiente. Então, será um trabalho exclusivamente de treino, onde vocês vão praticar. Então, vamos praticar a autorreflexão, vamos praticar uma escuta ativa, vamos praticar uma comunicação assertiva em vários contextos, em vários momentos diferentes. Alô? Alô? Oi, quem fala? Maria Elisa. Adelita? Maria Elisa. Ah, Maria Elisa, tudo bom? Tudo bem. Então vamos lá, o que você manda? Eu queria saber sobre a minha saúde. O que você queria saber? Eu queria saber que eu tô com uns probleminhas de saúde aqui, se tá resolvendo, se vai dar certo. Tá, eu vou te responder então pela rádio. Tá bom, eu Tá. agradeço. Ok. Então, Maria Elisa, deixa eu só te posicionar. Eu não faço nenhum trabalho de adivinhação ou de vidência, não tem isso. O que eu gostaria que você refletisse problemas todos nós temos. O que a gente faz no nosso dia a dia para alimentar esses problemas, para manter esses problemas? E aí, óbvio, né, precisa de mudança. Na medida em que você consegue perceber qual é a tua parte de contribuição para manter esse problema, então vamos lá. Eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho insônia. O que você faz, né, concretamente, para melhorar a tua insônia? Eu deito toda noite e fico vendo televisão, e aí eu mudo de um programa para outro, quando eu vejo 4 horas da manhã. Tá, isso ajuda a resolver esse problema ou a manter esse problema? Ajuda a manter esse problema. Então, o que você tem que fazer de diferente para poder evitar essa situação? Então, primeiro, acordar mais cedo, né? Porque se você for dormir às 4 da manhã, provavelmente você vai acordar às 10 horas, vai acordar mais tarde. Então, acordar mais cedo. No final do dia, ter uma rotina mais relaxante do que ficar coisas que acelerem. Então, são coisas que, no geral, você tem que fazer. Então, a minha proposta para você é essa: mudar alguma coisa na tua vida para ter um resultado melhor. Alô? Luci? Eu? Bom dia, querida. Bom dia, quem fala? É a Andréia, sou da freguesia do Ó. Opa, manda lá, Andréia. Ô, Luci, é assim, olha, eu vim de uma cidade do interior, trabalhei aqui em São Paulo e tô prestes a me aposentar. Certo. O meu marido, ele quer voltar pro interior e eu tô com muito receio dessa volta, não sei porquê. Tô com muito receio, com muito medo. Uhum. E assim, isso tá me dando uma insegurança, uma coisa muito ruim mesmo. Tá, parece que você tá bem contrariada com essa situação, né? Eu tô com medo. Tá. Eu vou te responder no ar pra gente, pra você ter uma ideia mais ou menos do que eu vou falar, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, primeiro eu vou te recomendar uma sessão individual. Por quê? Agora falando um pouco do trabalho individual. Eu trabalho com biorressonância, e a biorressonância é um equipamento onde a gente conecta sensores em você, cabeça, pulsos e tornozelos. Esses sensores vão olhar o teu campo eletromagnético, então ele vai poder me dizer, Andréia, o que está acontecendo, por que você está com tanto medo? Então, assim, quais são as conexões desse medo?
E o que é mais legal, tem uma parte nesse trabalho, nessa sessão, que a gente pode se conectar com o teu inconsciente e fazer perguntas para o teu inconsciente. E aí a gente pode ter uma pista ou uma direção do que está acontecendo e te ajudar a refletir melhor sobre isso, ou até te dar ferramentas para conversar com o seu marido e talvez buscar um meio do caminho, né? Não sei. Essas mudanças precisam ter claro, porque se você ficar parada no medo, paralisada no medo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Se você você vai muito contrariada, muito triste, muito apavorada, vai sofrer muito. Se você ficar, também, porque aí você vai ser cobrada, que a vida de vocês não tá legal, porque foi uma exigência sua, e também cai no teu colo uma série de responsabilidades, de conflito, que não necessariamente vai ser uma boa para o casal. Então, vocês precisam conversar de uma maneira que ele consiga ouvir aquilo que está te angustiando e você também ouvir aquilo que está angustiando e juntos chegarem a um denominador comum. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa identificar o que está te trazendo, te levando para esse medo. Isso não é legal, né? E na medida em que você está paralisada no medo, o medo ele leva a gente, quando o medo é exagerado, ele já não é mais medo, é uma fobia. E ele leva a que a gente tenha duas reações. Primeiro é a paralisação, você fica paradinha, quietinha, você fica com medo de sair do lugar, então você fica inerte, né, apática, ou você tende a lutar ou a fugir, né? Ou você parte para a guerra, parte para a briga, ou você corre, né? Então, nesse momento, a sensação que eu tenho é que você está paralisada, você não consegue nem identificar direito o que está acontecendo, nem dizer que não vai, nem dizer que quer ficar, enfim. Então, precisa lidar melhor com isso. Talvez essa terapia possa te ajudar, né? A biorressonância possa te ajudar. Entre em contato no telefone 5049-0863. Eu vou retornar para todas as pessoas que ligarem nesse número. Então, a pessoa vai anotar o telefone de vocês, o nome, e eu vou ligar na sequência, tá bom? 5049-0863. A outra possibilidade é mandar um WhatsApp, 98654-0880. E aí eu respondo também por WhatsApp para vocês, tá bom? Então, assim, eu sei que não é fácil. Uma decisão na vida da gente que gera mudanças radicais levam a gente a ter que assumir, né, um lado desconhecido, uma coisa que normalmente a gente não sabe aonde vai dar. E isso dá medo também. Mas, na medida em que você consegue equilibrar e ter coerência entre pensamento e sentimento, mesmo sabendo, e veja bem, a gente não sabe, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente não tem certeza de nada. Eu saio para trabalhar, eu não tenho certeza se eu vou chegar aqui em hora. Eu imagino que eu vá, né? E eu espero que sim. Mas eu não tenho garantia, eu só vou saber a hora que eu cheguei aqui. A única certeza que eu tenho é deste momento que eu estou vivendo agora. Eu não consigo controlar o meu futuro, eu não consigo controlar as reações das pessoas ao meu redor e eu preciso lidar muito bem com essas reações, independente de qualquer coisa, porque a única pessoa que sofre quando não lida bem com as coisas sou eu. Se eu me magoo facilmente quando as pessoas me contrariam, quem sofre com essa mágoa sou eu. Será que as pessoas é que são culpadas ou sou eu que tenho que trabalhar esse sentimento para que eu sofra menos? Quando eu me aproprio dos meus sentimentos e daquilo que eu quero, eu gero a possibilidade de dar uma resposta diferente para o outro. Eu gero a possibilidade de que o outro ouça algo diferente da minha parte, reaja de uma maneira diferente. E aí sim, aí a comunicação muda radicalmente. Aí a gente consegue ter uma atitude, ter uma postura completamente diferenciada, porque eu sou responsável pela minha felicidade, pela minha tristeza, pela minha amargura, e eu preciso lidar com isso. É óbvio que eu não vou resolver tudo sozinha, que eu preciso da interlocução, eu preciso da relação interpessoal com o outro para chegar num denominador comum. E se essa comunicação não for eficiente, a comunicação não acontece. Então ficam todo mundo falando a mesma coisa, ninguém se ouve, ninguém consegue chegar a um denominador comum
E o que gera isso? Muito conflito, muito desgaste, muito sofrimento emocional, sem nenhuma solução. Pensando um pouco no meu trabalho individual. Então, eu tô com a proposta do workshop, porque o workshop, num preço muito fácil para todo mundo, eu vou conseguir ajudá-los a pensar e a agir diferente num determinado espaço de tempo. E aí, cabe a vocês treinar, repetir, até esse novo comportamento ser internalizado, e aí sim, aí é um comportamento adquirido, e que bom, né? É uma nova habilidade que você tem para usar nas tuas relações mais difíceis. E o trabalho individual, eu uso a biorressonância como ponto central. A biorressonância, ela equilibra o teu campo físico, mental, emocional e energético, através de uma emissão de ondas elétricas numa frequência muito sutil para o teu corpo. Essas ondas elétricas, elas vão te relaxando durante a sessão. Muitas vezes você está com dor, fica sem dor, está angustiado, chorando, de repente você sai da sessão rindo, brincando. É muito comum a sensação de bem-estar, redução de estresse, melhora a qualidade do sono. Então, essa sessão, ela é voltada para isso. Eu tenho equipamentos diferentes, eu tenho biorressonância capilar, onde a gente faz uma análise mais completa de como você está. Eu tenho a biorressonância física, um equipamento que olha especificamente o físico, quando você já tem um problema, e ele vai harmonizando, ele vai mandando pulsos elétricos para o órgão, para a célula. O resultado é muito legal. E tem o outro que equilibra geral, né? O físico, mental, emocional e energético. E é essa terapia que eu estou recomendando aí para a Andréia. É uma terapia, para vocês terem uma ideia, que eu já falei isso algumas vezes. Eu já fiz algumas perguntas para o meu inconsciente, e a mais chocante de todas, que eu gosto sempre de falar para quem nunca ouviu, é sobre o meu pai. Né? O meu pai ia completar. Opa, tem uma ligação. Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Daniela, eu tô tomando um floral agora recentemente, que eu fui indicada através de uma sessão de apometria que eu fiz no lugar que eu fiz. Certo. E eu queria saber em quanto tempo esse floral ele começa a dar resultado no organismo. Então, ó, floral, eu não sei o tipo de floral, mas eu vou falar da minha experiência, tá bom? Tá. Eu trabalho com 2 tipos de florais. Os frequenciais, normalmente a resposta é muito rápida. Às vezes, se tem muito bloqueio energético, às vezes uma semana você já começa a sentir. Tem pessoas que no primeiro dia que começa a usar esses frequenciais, eles já melhoram. E eu trabalho muito com o californiano e o australiano para questões emocionais. Esses florais, normalmente na primeira semana você já sente mudança. Às vezes, né, é muito raro acontecer, mas acontece. Quando a pessoa começa a tomar, às vezes pode, por exemplo, começar a chorar, dar crises de choro. Tem pessoas que dormem, me deu um sono insuportável, mas esses sintomas passam muito rápido. 2 dias já não tem mais nada. E aí você começa a equilibrar o emocional. Eu não posso falar dos outros florais, então eu não sei quais você está tomando e da onde são. Então esses 3 tipos eu conheço e eu sei que dá resultado, e dá resultado rápido. Todos são com álcool, né? Todos têm uma dose de álcool, né? Então, mas no preparo você pode pedir para ser glicerinado, que aí não tem álcool. Tem pessoas que têm problema com álcool, e aí a gente pede, né, na hora da formulação, para o laboratório fazer com glicerina. A durabilidade, ela é menor do que quando você faz com um álcool. O álcool, ele dura mais. Mas o floral, a ideia é que você consuma ele rápido. Quanto mais você toma, mais você estimula a frequência dele. Bom dia. No caso, eu fui indicada a tomar 24 gotas, 12 de manhã e 12 à noite. Eu posso aumentar isso por conta própria ou não? Então, desculpa, mas qual é o nome do floral? Ele é um floral de Saint-Germain. Saint-Germain, mas ele tem um monte de... Ele tá escrito assim, emergencial, um monte de coisas ele tem. É que eu tô sem a foto dele aqui. Daniela, eu vou te responder no ar. Tá. Tá bom? Então, ó,
Quando eu trabalho, Lucy, trabalho com floral para mexer na emoção, eu normalmente uso 4 gotinhas várias vezes ao dia. E eu costumo dizer pro cliente, falo, olha, lembrou, toma, no mínimo 10 vezes. Às vezes tem dia que você vai tomar muito mais, tem dia que você vai tomar muito menos. O floral, imagina o seguinte, quando você olha um lago, a água a gente sabe que está sempre em movimento, né? E você joga uma pedrinha na água, o que acontece? Começa a formar ondinhas na água. Aí se você demora para jogar outra pedrinha, o que acontece? A água volta naquela frequência, aí você joga dali 2 horas, outra pedrinha, aí muda de novo. Se você jogar uma pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha, o que acontece? Aquelas ondinhas começam a movimentar a água com muito mais força. A vibração aumenta e modifica aquele campo. Então, o princípio do floral é modificar o campo. Quanto mais vezes, eu não digo quantidade de gotas, mas quantidade de vezes. Se você pegar essas 48 gotas e dividir em várias vezes durante o dia em pouca dose, talvez seja mais eficiente do que você tomar nas extremidades. É como eu normalmente administro e eu vejo o resultado assim, tá bom? Então, assim, trabalhar com frequencial, Saikei, EFT, Jin Jiu-Jitsu, que é uma técnica chinesa que eu adoro, que ajuda a melhorar a emoção, equilibrar meridianos. Enfim, é um conjunto de abordagens frequenciais que ajudam você, além da biorressonância, a buscar o teu equilíbrio. E óbvio, né? Aí tem outras técnicas também que o conhecimento, a experiência de terapia traz, e essa bagagem, a gente no dia a dia, nas consultas do dia a dia, a gente vai agregando. O mais importante que vocês precisam saber, mudança não é fácil, você tem que se apropriar delas, né? Eu estava falando, só para retomar, do meu pai lá, daquela terapia da biorressonância de consulta para o inconsciente, só para falar para quem não conhece. Meu pai ia fazer 95 anos, eu tinha uns 3 meses aí de defasagem e a minha família tinha perdido algumas pessoas muito queridas e eu queria reunir a família para um evento mais agradável do que velório. E aí eu perguntei, eu estava fazendo a sessão em mim, eu perguntei para o meu inconsciente se eu comemoraria o aniversário de 95 anos do meu pai, e a resposta foi não. Lógico que naquele momento me deu um frio na barriga, mas aí também, né, eu não quis perguntar mais nada. Parou por aí. Depois de um mês e pouquinho, meu pai adoeceu, ele estava numa casa de repouso, eu tive um estresse com a internação dele, com essa casa, enfim. E quando ele estava no hospital, eu fui atrás de outros lugares, porque eu achei que eu devia mudá-lo de casa de repouso. Aí eu voltei para o equipamento e perguntei, né? A casa X é confiável? A enfermeira, que era a dona da casa, né? Ela é confiável, é uma pessoa legal? Devo mudar o meu pai para casa X? Não. Aí eu falei, como não? Mas a gente é teimosa, né? Então, o que eu fiz? Eu mudei. Mesmo a resposta sendo negativa, eu fui lá e mudei, porque eu queria mudar e eu achei o cúmulo do absurdo que tinham feito com meu pai, enfim. Bom, enfim, mudei. Aí meu pai ficou 20 dias nesta casa e passou mal de novo, foi internado de novo. E nessa última internação, meu pai faleceu 10 dias antes de completar 95 anos. E nesta nova casa, ele ficou 20 dias apenas. Eu tive um desgaste emocional, físico, com a internação, com a mudança de casa. E para quê? Pura teimosia, né? E não adiantou nada. Então não era a casa, não era o lugar. Meu pai estava partindo. E estava difícil aceitar. Eu tinha que fazer o que fosse melhor para ele. Esse era o meu objetivo. E aí essa foi a experiência mais verdadeira, mais difícil e mais autêntica que eu vivi com essa consulta para o meu inconsciente. Nem sempre ele dá a resposta que a gente quer, mas enfim, é uma resposta que talvez tenha mais coerência com o que a gente está vivendo, né? A vida é isso, é feita de momentos agradáveis e desagradáveis,
e a gente tem que lidar com todos eles da melhor forma possível. É isso que vai fazer com que você tenha saúde. É incrível, me vem um pensamento agora, eu não sei porquê, mas assim, normalmente quando as pessoas estão muito doentes ou estão quase morrendo, elas querem se redimir, né? Elas querem pedir perdão, elas querem falar com as pessoas que às vezes ficaram anos sem falar. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a nos ouvir ou a nos falar, mas principalmente, gente, a capacidade de perdoar o outro, de liberar o outro daquilo que eu me senti magoado, eu me senti triste, isso faz toda a diferença para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. E não é no momento difícil que eu tenho que tentar resgatar tudo isso, é no meu dia a dia. Por isso essa proposta de lidar com conflito é muito importante. Perdoar não é para o outro, é para mim. Não sentir mais nada, não me incomodar com a figura do outro, não me irritar com o que o outro faz. Isso faz toda a diferença. Pessoal, entre em contato, 5049-0863, vou dar retorno para todo mundo. Celular 98-654-0880, YouTube Lucy, com Y, Arantes, lá vocês vão ter vários depoimentos, Face Vibracional SP, podem entrar também na minha página, Lucy Arantes, enfim. Entrem em contato, a gente vai falando e até semana que vem.